Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Verso 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Verso 25, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar para algum a ele. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito que inspirou a Lucas a registrar esses versos, na verdade todo esse livro, esses 28 capítulos e mais os 24 que compõem o seu Evangelho, que carregam o seu nome, esse mesmo Espírito fale ao nosso coração, use os nossos lábios para a glória de Deus, para a edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto de Paulo, você já sabe, ele está aí na terceira viagem missionária que iniciou-se no capítulo 18, ali em Atos do capítulo 18, e ele está em Éfeso, e lá em Éfeso há um grande tumulto, ele é pego, levado ao tribunal. Éfeso é uma cidade que abriga um templo da grande deusa Diana, é como se fosse contextualizando aqui para nós, Juazeiro do Norte. Não sei se alguém já foi lá numa romaria, é um negócio do papoco lá, certo? Não é certo? Ou então Aparecida do Norte, aquela cidade lá em São Paulo, que abriga também o santuário da Aparecida, a padroeira, digamos assim, pelo catolicismo do Brasil. Então Paulo está em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, e ele prega o Evangelho e gera-se um tumulto lá em Éfeso, e o prendem, e eles passam 2 horas gritando: grande é a Diana, deusa dos Efésios. 2 horas gritando. Então no tumulto prendem a Paulo, e ele apela para César, e é por isso que nós encontramos ele nesses versos aí do capítulo 27, ele já está ali indo para a Itália, para Roma, e nessa travessia perigosíssima, ele está em Cesareia, cidade portuária, e faz agora uma viagem que não houve planejamento da sua parte, ele não planejou isso, mas o coração de Deus havia planejado essa viagem, amém? Deus havia planejado essa viagem, e nessa viagem ele enfrenta aí muitos obstáculos. Ele começa a enfrentar um obstáculo da tempestade. O mau tempo cerca o navio, ele percebe que vai ter problema, avisa ao comandante, mas eles dão pouco crédito, aliás, nenhum crédito ao que ele está dizendo. Afinal, ele não é marinheiro, ele não é nada, ele é um presidiário por causa de uma seita conhecida como a seita do caminho. E aí eles olham para ele e dizem assim: não vale nada o conselho desse cara. E na maioria das vezes é assim. Os homens e as mulheres de Deus dão um bom conselho, elas percebem as coisas, e o povo do mundo não está nem aí para o que você está dizendo. Em muitas ocasiões, assim como o Plink ou Paulo, nós estamos enfrentando um mau tempo. Às vezes é um mau tempo trazido por um diagnóstico que bateu a porta do seu coração e lhe deixou meio aflito. Irmãos, quem não se lembra aqui, eu tenho certeza que todos se lembram do dia 14 de março de 2020, quando a Europa fechou os aeroportos, São Paulo não havia mais voo, e se estabeleceu aquilo que nós ficamos conhecendo como pandemia. Você lembra disso?
Você não ia para mais nenhum lugar? E não vinha de nenhum, ninguém vinha de algum lugar. Eu vim algumas vezes em Fortaleza e era um deserto. Não havia ninguém na rua, parecia uma cidade fantasma. Sabe, tem dias que nós enfrentamos essas tristezas, a tempestade chega com decepções, nós temos cansaços familiares. Você luta com o filho para trazer o filho à igreja, o filho não quer de jeito nenhum. Não vou, não estou afim, não quero papo com negócio de igreja. Você cansa. É uma tempestade que chega na sua casa. E nós temos que fugir das correntezas contrárias e traiçoeiras. Gente que nos afasta dos propósitos divinos e tentam sufocar a esperança do seu coração. Nós temos que seguir o conselho de Paulo. E o conselho de Paulo está escrito aí: tenha bom ânimo, persevere. Está escrito várias vezes aí nesse texto que nós lemos. Tenha bom ânimo, persevere, se anime, mas se anime em Deus. Não é nas coisas humanas, não é nas suas habilidades, nas suas capacidades. Não se encoraje baseado na filosofia humana, nas riquezas, nos políticos, nas promessas políticas. Persevere nas promessas de Deus na sua vida. Amém? Amém. Sabe, irmãos e irmãs, o passado, os 13 anos dessa igreja aqui, ele está repleto de muitas lutas e muitas alegrias, muitas conquistas. Hoje vocês estão podendo dizer assim, como disse Samuel, né? Lá em Mispá, diante da vitória dos filisteus, ele disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou. Sim. Amém? Amém? Até aqui ajudou o Senhor Jesus, o pastor Reginaldo, a sua família, o seu conselho, essa igreja, sabe? Mas essa igreja está se preparando para a travessia de um novo tempo. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está entregando um novo tempo para vocês, de um novo tempo, de uma nova oxigenação para essa igreja, uma nova oxigenação espiritual. E a exemplo da travessia de Paulo, que iria viver um novo tempo de testemunho lá em Roma, Deus dá a ele uma ordem: olha, caboclo Paulo, não se aveste não, tenha bom ânimo, persevere. E aí Paulo se encheu daquela promessa de Deus, e ele se agarrou a esse imperativo de Deus ao seu coração, que está aí no verso 24. Paulo disse a eles: não temas, é preciso que compareças perante a César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos estão contigo nesse navio. Sabe quantas pessoas estavam lá? 276 pessoas. Todos saíram ilesos nessa viagem. Sofreram um naufrágio, mas saíram ilesos. Sabe, irmãos, é impressionante esses versos aí, porque Deus já havia dito lá a Paulo essa palavra no capítulo 23, verso 11. Numa noite Deus aparece a Paulo e diz assim: tenha bom ânimo, porque eu quero que você chegue lá em Roma. E o Senhor diz para você hoje assim: tenha bom ânimo, porque eu quero usar a sua vida para ganhar